Saudações, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Sapiência Católica. Estamos aqui hoje na presença dos amigos Luciano Takaki e Abner a respeito de um tema que é bastante necessário, tanto para tratar de temas filosóficos, né, quanto para tratar de temas teológicos, que é o, querendo ou não, o enfoque do canal, que é sobre a filosofia aristotélica de preferência. Né? O senhor Takaki hoje e o Abner vão dar os conceitos de filosofia, né? Passar alguns conceitos brevemente para fins de episódios futuros, vocês têm uma boa base e nós também, porque eu particularmente não sou o melhor em filosofia do mundo. Então tem certas definições que são precisas ser explicadas, né, de Aristóteles. E que o Lucas do Takaki explicasse aqui a respeito do questão do que é do ente, do ser, né, essência, né? São Tomás tratava desses temas, né? Tem até um livro, né, de ente e essência. Queria que o senhor explicasse essa questão. Salve Maria, é um prazer estar aqui novamente. Hoje vamos dar uma introdução filosófica, principalmente por conta de outros episódios futuros que vão ser abordados, só que antes desses episódios vierem, temos que dar uma introdução, e a proposta desse episódio de hoje é introduzir o ouvinte na filosofia tomista. A filosofia tomista, como muitos devem saber, ela, digamos assim, tem por chão os princípios filosóficos de Aristóteles, especialmente quando se trata de lógica e cosmologia, assim como também a própria política e etc. Então, como a gente vai começar por isso? A filosofia, ela é definida como o conhecimento pelas causas primeiras e mais universais obtidas sob a luz da razão. Dentro dessa definição, podemos dizer que filosofia e ciência são, ao menos em sentido lato, a mesma coisa. A única distinção possível aqui é quando a gente vai usar conceito mais estrito, porque a ciência natural, que nós chamamos de física geral, ela trata mais do que vamos chamar de ente móvel. Depois explico o que é isso, tá? Mas trata das coisas que são mais conhecidas pela sua transitoriedade, cognoscíveis pelos sentidos. Então, aqui a gente vai tratar de filosofia em um sentido, digamos assim, mais lato mesmo. Para entender o que é filosofia, dentro dessa definição que acabei de dar, nós temos que entender o que é o homem primeiro. O homem, dentro da definição clássica, é chamado de animal racional, justamente porque ele tem um corpo animal, tá? No sentido de que as suas potências são semelhantes ao dos animais superiores, como por exemplo os cães, os gatos, os macacos, etc. Porém, dotado de inteligência, de intelecto. Então, essas potências que o homem tem se destacam, claro, os sentidos e o seu próprio intelecto. São as principais potências que o homem tem. Os sentidos, eles trabalham para ajudar a gente a conhecer. E cada sentido tem o que nós chamamos de objeto. Tá? Objeto é aquilo para o que a coisa tende. Por exemplo, qual é o objeto da visão? É a cor. O objeto da audição é o som. E assim vai. A inteligência, por ser uma potência da alma, também tem seu objeto. E aqui vamos entrar na base, no que sustenta todo o edifício teológico, todo o edifício filosófico, tá? O princípio, o início de todo edifício filosófico. E está nesse objeto da nossa inteligência. O objeto da inteligência, assim como a cor para a visão, tá? É o que nós chamamos de ente. É o primeiro conhecido da inteligência. Os outros animais também conhecem, só que apenas sensivelmente. Eles percebem uma coisa, só que eles não sabem o que é essa coisa. O homem, ele já sabe o que é essa coisa. Então, o primeiro conhecido do intelecto é o ente. Tá? E o que é o ente?
O ente é aquilo que tem ser, é aquilo que é. Aqui é interessante colocar que muitos, hoje em dia, infelizmente, confundem ente e ser, crendo que sejam a mesma coisa. Não são, tá? Não são. Se o ente é aquilo que tem ser, aquilo que é, não podemos dizer que o ser é o que é, porque seria mesmo que dizer que o ser é o que tem ser, não tem sentido nenhum. O que tem ser é ente, e o ser é o ato daquilo que está sendo. Podemos chamar de actus essendi. Usando o termo mais técnico, é o exercício ontológico positivo do ente. O ente, então, ele é tudo o que tem ser, e seja um ente um mero pensamento, um simples pensamento já é um ente, seja um grão de areia, seja um átomo, seja uma pedra, seja a cor, seja o próprio Deus, tá? Tudo isso é ente. O ente é tudo, é simplesmente tudo o que é. Sim. Eu só queria que você explicasse um pouquinho melhor a questão, assim, ontologia. O que é ontologia, né? É a ciência que estuda as, as causas, não é a melhor palavra, mas é a ciência que estuda a essência das coisas, de fato, né? Ontologia vem do grego, né? Toon. Toon quer dizer ente em grego. Apesar de que a ciência que estuda o ente, enquanto ente, propriamente dito, é a metafísica. A metafísica é a chamada rainha de todas as ciências. É, por assim dizer, é a cúpula, né, da filosofia. Podemos chamar também de a filosofia por antonomasia. É a ciência que estuda o ente segundo os seus princípios mais universais. Então, agora diz que tudo é ente. Tudo é ente. E podemos dizer que tem dois tipos de ente, tá? Que vão diferenciar não univocamente, mas analogamente. Tem o ente que é de razão, que existe apenas a inteligência. Por exemplo, o número um. O um não existe na realidade. O que existe na realidade pode ser representações gráficas do número um, ou então uma voz que significa o número um. Eu falo um, por exemplo. O do inglês one, né, e assim vai. Esse é um ente de razão, não existe na realidade. Pode Esses, ter fundamento da realidade, mas não existe na realidade. esses entes são ditos de segunda intenção, né? Tradicionalmente falando. Tem os entes de razão de primeira e de segunda intenção. O de primeira intenção tem fundamento na realidade. Tá? Por exemplo, se eu falo o nome gato, tá? O nome ele não tem, digamos assim, fundamento ontológico na realidade. Ele não tem existência concreta na realidade. O gato existe na realidade. O gato em si. O animal gato. Aquele bicho que mia. Mas o nome gato não existe na realidade. Tá? Só Enquanto nome. uma tangenciada um pouquinho legal. Mas a questão do nominalismo mesmo, ele nega a universalidade dos nomes, né? Como é que seria isso e como seria isso confrontado com a filosofia tomista? O nominalismo ele nega que existam universais, que a gente vai tratar mais tarde. Tá? Eles negam que universais existem e acreditam que só existam os particulares e que os universais seriam meros nomes para significar esses universais, mas que não necessariamente um universal e o outro se distingam pela sua essência. Então, o nome gato, tá, não existe na realidade, porém tem fundamento na realidade, porque significa nome desse animal que mia. Agora, gato, ele é uma espécie. O nome espécie já não significa algo com fundamento na realidade, entendeu? Não tem nada que signifique espécie na realidade. Porque isso já é um predicável, é de segunda intenção, que Então, eu serve posso dizer, que serve para ordenar os entes de razão de primeira intenção. Bem, é complexo, né? então podemos dizer que os entes de razão, no caso de primeira intenção, se referem a algo que é real, né, da Sim, realidade, e o outro trataria-se de é, em referência a um sim, conceito que o temos, né? fundamento na realidade é apenas remoto, entendeu? É apenas remoto. Por exemplo, tem o nome gato, que significa uma espécie de animal que existe na realidade,
E já a palavra espécie significa um ente de razão que é de segunda intenção, porque o fundamento ele é remoto. Já que espécie pode ser de gato, pode ser de cão, pode ser, entendeu? Serve para ordenar, por assim dizer, os entes de razão de primeira intenção. Tá? O outro ente de razão que pode existir são as quimeras, né, que já não tem fundamento nenhum mesmo. Então, por exemplo, um cavalo alado ou coisa assim. Então, O são coisas unicórnio, que né? Que são que coisas diz que que existe realmente na naquele realidade, Aquele porque existe desenho na do Chaves, né? Aquele desenho do a Chaves. chinfurímpula, a é, chinfurímpula. esse daí já não tem fundamento nenhum mesmo, entendeu? A ideia é a coisa que eles são quimeras, mas é claro que a lógica vai trabalhar apenas, né, com os entes de razão de primeira intenção e de segunda intenção. Aliás, principalmente de segunda, né? Então, até aqui ficou claro, né? O ente, ele existe, ele tem esses dois tipos de ente, o de razão, tá, que eu tratei agora, e também tem o ente real. O ente real, ele é o ente que existe na realidade, tem uma consistência ontológica concreta na realidade, tá? São os entes que a gente conhece realmente. Quando você diz consistência ontológica, você quer dizer que ele tem uma essência própria, ele tem de fato um ser, né? Alguma coisa desse tipo. É algo que realmente tem ser na realidade. Por exemplo, uma árvore é um ente real, uma pedra é um ente real, o céu é um ente real, entendeu? Então, esses são os entes reais, são os entes que estão na realidade mesmo, tá? Que a gente conhece como algo exterior a nós. Sim, Tá? então, basicamente, quando você falou, por exemplo, do exemplo do gato, né? O que não existe na realidade, assim, como um ser propriamente, é o nome gato, né? É o nome gato, Mas mas o gato existe, o gato é um ente real. é um Perfeito. ente real, é um ente real. E os entes reais têm de dois tipos, tá? Tem a substância é aquilo que é em si sem ser em outro, tá? É isso que esse é o conceito principal de substância. Ele é por si sem ser em outro. Eu sempre uso como exemplo o urso polar. O urso polar, ele é uma substância. Ele existe sem depender de outro. Agora, a sua brancura é um acidente, que é um outro tipo de ente real. O acidente ele não pode existir por si mesmo. Ele precisa estar em outro. Não tem como você separar a brancura do urso polar do urso polar. Isso é impossível. A brancura tem que estar necessariamente numa substância que é branca. E claro que tem vários tipos de acidentes, né? Tem o tamanho, por exemplo, a brancura, que é uma cor, o andar do urso também é um acidente, etc e tal. Tá? Então, esses são os entes reais. Então, o homem conhece, assim que são as coisas. E o homem, ele não vai se limitar, ao contrário do que o nefasto Kant cria, né? Ele não vai se limitar a conhecer os acidentes das coisas. Porque nos entes reais tem coisas que transcendem os seus acidentes e vão constituir o ser do ente real. E o que é isso? Peguemos o exemplo do homem. O homem, como eu disse, ele é racional. O fato dele ser racional não é um acidente. Isso deixa bem claro. Assim como ele ter vida não é um acidente. Os entes reais, eles diferenciam-se entre si a partir do seu modo de ser. A substância, por exemplo, é o que nós chamamos de gênero generalíssimo. Por quê? Porque ele vai se dividir em diversos gêneros e espécies, e ele mesmo não tem nenhum gênero superior a ele. Porque a substância é um gênero que vai englobar todos os entes reais, que são substâncias também, claro, né? Não acidentes. E o primeiro modo de ser que a gente percebe que divide a substância é se a substância é vivente ou não vivente. Por quê? Porque a vida é o modo mais excelente de ser, tá? Porque o que é vivo, ele tem domínio senhorio sobre seus acidentes, enquanto que o que não é vivo, ele não tem senhorio, ele não tem esse domínio sobre os seus acidentes.
geralmente são inertes ou depende das forças naturais que estão nela, né, no caso dos minerais. Então, a primeira divisão que há na substância é vivente e não vivente, e da parte dos viventes, tá, eu não vou me aprofundar no não vivente, porque senão a gravação vai se estender, mas eu vou fazer a divisão até chegar no homem e ignorar as outras espécies de entes viventes, tá. Então, a substância é dividida entre vivente e não vivente, e os viventes dividem entre vegetais e animais. Aqui, claro, não vou entrar na precisão biológica, aqui é apenas uma divisão filosófica, meramente filosófica e metafísica. Metafisicamente falando, a gente, quando divide as substâncias viventes, é entre vegetais e animais e acabou. E na metafísica, o que difere do animal do vegetal é que os animais eles têm sentidos, enquanto os vegetais não têm. Claro que tem animais que se parecem com vegetais, né? Por terem um sentido só, que é o tato. Por exemplo, alguns mariscos e anêmonas, e corais. Mas mesmo assim, eles já são mais perfeitos que os vegetais. Os animais, eles se destacam por ter os sentidos externos e internos. Os sentidos externos são a visão, audição, tato, olfato e paladar. E tem 4 sentidos internos, que são o sentido comum, a memória, a imaginação e a estimativa. Que no homem vai se chamar de cogitativa, porque a cogitativa no homem, ao contrário da estimativa dos animais, participa da sua potência superior, que é a razão ou inteligência. E claro que dentro dos animais, só há uma divisão aqui, que é, claro, há outras divisões que não vou entrar, mas a principal delas é entre animais brutos, que não são dotados de razão, e o animal que é racional, que é o próprio homem. Aqui a gente vê que encontramos a definição de homem, que é substância vivente sensível ou animal racional, ou a sua potência racional é o que nós chamamos de diferença específica, porque é o que difere o homem de todas as outras substâncias, tá. O homem é a única substância que é racional. Alguém pode dizer que tem os anjos também, só que os anjos é uma outra matéria, tá. Até porque o anjo não tem razão propriamente dita, o anjo tem intelecto intuitivo, enquanto que a inteligência humana, a razão humana, ela atua no tempo, de forma discursiva. Com os anjos não é assim. A E a ciência dos anjos é ciência infusa, né? Então, É ciência infusa. É ciência infusa por Deus. Deus já infundiu as espécies inteligíveis que o anjo precisa conhecer, e o que o anjo precisa saber é apenas atualizar, tá, pensando na coisa que ele quer intuir. E não trabalha de maneira discursiva. O nosso intelecto, ele trabalha de maneira discursiva. Tanto é que quando a gente fica pensando, meio que dialoga meio que dialogamos conosco mesmo. Enfim, aqui encontramos a definição de homem. A definição é a oração que significa aquilo que a coisa é. É ela que diz o que é. Quando a gente definiu a filosofia no começo, a gente diz o que a filosofia é, né? O conhecimento pelas causas primeiras e universais obtida sob a luz da razão. Para diferenciar a filosofia das artes, que já é uma outra coisa e tem que ser tratada à parte. A definição ou conceito, o conceito ele difere da definição acidentalmente, tá? Porque enquanto a definição nos dá a essência da coisa, o conceito nos dá uma descrição. Em um sentido muito estrito, são diferentes, só que em sentido lato, não, porque tanto a definição como o conceito são obras do que nós chamamos de abstração, tá? O que é abstração? A abstração é a primeira operação do intelecto, e as outras duas a gente não vai tratar nesse episódio, tá? Vamos ficar só na abstração mesmo. Porque a abstração é a operação que vai fazer com que a gente conheça o ente, tá? É a partir da abstração que a gente conhece o ente. As outras operações, como o juízo e o raciocínio, só vão nos dar predicados doentes ou nos dar, digamos assim, instrumental para investigação da causa doente. Tá? Mas
Aqui a gente vai tratar somente da abstração. A abstração pode ser conhecido também como simples apreensão ou conhecimento dos indivisíveis. Agora pergunta-se como o homem conhece. Eu falei aqui dos sentidos, né, e da razão, do intelecto. Eu falei que os entes reais possuem acidentes. Os acidentes dos entes reais, a maioria deles a gente conhece pelos sentidos. Por exemplo, a brancura do urso polar, a cor vermelha da maçã, o sabor das comidas, o odor dos perfumes, a textura das coisas que nós podemos tocar, o calor e por aí vai. Os acidentes a gente conhece pelos sentidos, mas como a gente alcança a essência das coisas? Para Kant, a gente não pode conhecer a essência das coisas, só os fenômenos. Os fenômenos é o nome que Kant dá para os acidentes. Só que, para nós, a gente pode conhecer a essência da coisa. A questão é que a essência das coisas, ela não é cognoscível pelos sentidos. A gente alcança, claro, pelo que nós conhecemos pelos sentidos, mas não diretamente pelos sentidos, tá? Porque a essência, tá? Explicando bem o que é aquilo em que consiste o ser da coisa, tá? Sem a qual a coisa não pode ser. Não pode, por exemplo, um animal ser homem se esse animal não for racional. Se faltar racionalidade, não é homem. Ponto. Tá? Se faltar essa potência, não é homem. Tá, quanto Mas, só essa questão aí, porque, por exemplo, é um ser que ele não pode ter essa razão, né? Ou é um homem que nasceu de alguma maneira debilitado, né? Tudo bem sim, que na questão da debilitado, ele é debilitado mais pela questão biológica dele, né? Que é do corpo, né? sim, Do que um defeito, do que propriamente uma coisa da essência dele, da sim. alma. Ou, Então ou, ou um bebê humano, né? O bebê humano ele não manifesta, né, a sua potência racional também. Mas aqui nesse caso, tá? O homem, todos os homens, eles têm alma racional, tá? Sem nenhuma exceção. Acontece que nas pessoas que estão debilitadas, elas é um defeito, tá, no organismo dela, no caso, geralmente no cérebro, e a impede, no caso dos loucos, é porque o cérebro deles não está defeituoso, tá? E no caso dos bebês humanos é porque simplesmente não se desenvolveu o suficiente para manifestar, por assim dizer, a sua potência racional. Mas a alma racional está lá. Fora que a gente deduz, né, que são homens de fato, homens no sentido de espécie, tá? São homens de fato por nascerem de outros homens, né? Também tem Sim, isso. O que acontece é basicamente o seguinte: imagine, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 muito talentoso, só que pegou um carro defeituoso. Ele não vai conseguir manifestar o seu talento de pilotar o carro num carro defeituoso. Ele só vai conseguir fazer isso num carro em perfeito estado. Tá? É a analogia que eu posso dar. Tá? Então, a essência é aquele que consiste o ser da coisa. A essência de uma ciência é o próprio conhecimento da matéria do qual a ciência é tipo objeto. Então, como o homem conhece? Quando a gente faz uma investigação filosófica, a primeira pergunta que a gente faz é o que nós chamamos de quid sit, o que é? O que é esta coisa? Quando eu falei que a substância se divide em diversos gêneros e espécies até chegar no homem, aquilo ali é uma investigação sobre o que é o homem. O homem sabemos que é uma substância, sabemos que é vivo, sabemos que é animal ou sensível e sabemos que é racional. Então, aqui a gente investigou o quid sit do que é o homem. E a resposta geralmente que se dá para a pergunta quid sit é quiditas ou quididade. Quididade o que é? É aquilo que é a coisa. Em um sentido lato, a quididade se identifica com a essência. Em um sentido mais estrito, significa o ente que é conhecido inteiro.
Então, como a gente alcança, como a gente conhece a coisa? Tá? Diz o adágio escolástico que não tem nada no nosso intelecto que não tenha passado pelos sentidos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente conhece, por exemplo, uma maçã, a nossa experiência nos mostra, claro, com quem já comeu maçã ou várias maçãs, presumo que os ouvintes já tenham comido, né, pelo menos mais de uma maçã na vida, ou visto, ou pelo menos visto, né, mais de uma maçã na vida. Existem vários tipos de maçã, diversos tamanhos, diversos sabores, diversas texturas, etc. Tem uma variedade enorme. Pela visão, a gente conhece essas cores. Pelo tato, a gente sente a textura, e o peso da maçã. Pelo olfato, a gente sente o odor e pelo paladar, o sabor da maçã. Então tem diversos acidentes aí perceptíveis por diversos sentidos. Quando a gente tem todas essas experiências, essas experiências se dão pelos sentidos externos. Porém, há também os sentidos internos. O primeiro sentido interno é o sentido comum. O que ele faz? É tudo o que os sentidos externos recebem, eles vão enviar tudo para o sentido comum. O que o sentido comum faz? Ele vai reunir tudo isso para compor uma primeira imagem daquilo que a gente experimentou. O nome dessa imagem produzida pelo sentido comum é o que nós chamamos de fantasma, tá? Ele vai ter por base tudo que a gente experimentou, tudo que a gente recebeu pelo sentido comum da maçã, no caso da maçã. E essa imagem foi feita pelo sentido comum, será enviado para a imaginação. A imaginação, ela simplesmente, que eu posso dizer, ele vai pegar cada imagem dessa individual, tá? Ele vai trabalhar, digamos assim, melhor. Os animais também têm imaginação, tá? Os animais também têm sentido comum e imaginação. Só que a imaginação do homem, ele é mais perfeita, porque participa da inteligência, a tal ponto que a gente consegue pensar em coisas que nem existem, a partir da experiência que a gente teve com os sentidos. O homem, ele pode, por exemplo, pensar um dragão. Dragão não existe, né? Entendeu? Mas é a partir de coisa que nós conhecemos sensivelmente. O que a imaginação faz ao compor um dragão é simplesmente juntar o que a gente conheceu de répteis, não é verdade? Então, Sim. a partir dessas imagens sensíveis que concebemos pela inteligência, a gente forma um conceito daquela coisa, né? Sim, a gente aqui já vai começar a compor a coisa conhecida já, né? A imaginação vai ter esse papel. A imaginação, ela vai depois trabalhar digamos assim, vai reunir todas essas imagens da coisa conhecida para formar o que nós chamamos de fantasma superior, que será, por assim dizer, enviado para a cogitativa. A cogitativa, o que a cogitativa vai fazer? Ele vai fazer um duplo trabalho. Esse fantasma superior, que já é a coisa conhecida, tá? Ele vai enviar para a memória, que é uma espécie de HD nosso, né? A memória vai guardar todas essas coisas ali, vai arquivar ali todas as coisas, vai ficar guardado, e, ao mesmo tempo, é a cognitiva que vai, digamos assim, expor para o intelecto agente esse fantasma. O intelecto agente é o intelecto agente que vai. Esse fantasma aqui ainda é o fantasma feito pelos sentidos, tá? Só que é o intelecto agente que vai abstrair a espécie inteligível desse fantasma. Tem uma coisa que é muito curiosa, que o pessoal, às vezes alguns textos, por exemplo, assim, perguntam: ah, Deus pode fazer uma bola quadrada, por exemplo. Uma bola quadrada é uma coisa que, é claro, matematicamente é ilógico. Tem que fazer uma circunferência quadrada. Não tem nem como imaginar, porque a experiência não Isso nos não é nem permite. imaginável, exatamente. Aí, o Deus pode fazer uma bola quadrada, o Deus pode criar uma pedra que não seja que seja ilevantável, ou seja, não dá para levantar de jeito nenhum.
Ilevantável neologismo, mas são coisas que, tipo assim, não fazem sentido nenhum, né? Porque, por exemplo, a pedra, ela não tem como ela, tipo, a pedra é definida pelo peso, né? Uma massa, melhor dizendo. Não tem como ela existir uma pedra que não seja praticamente possível de levantar. Vai entender. Sim. Pra você ver que os caras inventam coisa que não tem como sequer como imaginar, né? Mas seguindo a exposição, o intelectual agente, ele vai abstrair a espécie inteligível do fantasma feito pela cruz ativa, tá? E vai fecundar, por assim dizer, o intelecto possível. E a partir daí serão realizadas outras operações, mas aqui já foi feita a abstração, ou a simples apreensão da coisa conhecida, tá? Explicando assim, parece que cronologicamente demora, né? Mas não, cronologicamente o ato é quase que instantâneo, tá? Cronologicamente falando, entendeu? Mas, logicamente, vai passar por todo esse processo aí. Então, então, sendo fecundado o intelecto possível, tá? Com esta imagem inteligível, aí o homem vai trabalhar o que foi conhecido, né? Para elaborar o juízo, o raciocínio, etc. Né? Vai realizar para realizar outras operações, tá? Mas é bom lembrar o seguinte: sem a acuidade da coisa conhecida, o intelecto não trabalha, porque o intelecto não tem como trabalhar se não tiver nada conhecido, né? Evidentemente. Algum comentário? Então a mente ela trabalha de certa maneira fazendo certas analogias, se a gente pode dizer assim. Também. Também o intelecto pode conhecer por analogia. Tá? A analogia, inclusive, Esse- é um meio legítimo de conhecimento. Sim, sim. Principalmente quanto à questão, por exemplo, só dos químicos, né? Que descobrem uma substância, né? E eles começam a parear, ver que ela tem semelhança, por exemplo, com outro metal, com outro tipo de outro ácido, essas coisas. Sim. Tem um artigo muito bom do Cid Silveira que ele trata da questão da analogia, explicando por que a analogia ela é um meio legítimo de conhecimento. Porque nem sempre as pessoas têm capacidade de conhecer as coisas diretamente, entendeu? Então, a gente, para explicar o que é a coisa, a gente vai recorrer a comparações. Tá? O artigo é Analogia, Instrumento do Saber. Tá? Então, quando a gente quer explicar, por exemplo, o que é um burro, por exemplo, a gente vai explicar para a pessoa que é um animal que se assemelha a um cavalo, mas tem essa e aquela diferença. E assim vai. Parábolas eram um tipo Oi? de analogia também, né? E Noção explicava as coisas do reino dos céus por meio de Sim, coisas físicas. é um meio de analogia. Bem mais simbólica, por assim dizer, mas é um meio legítimo. Então, é um meio legítimo de conhecimento, porque, por exemplo, muita gente não conhece, por exemplo, nunca viu um animal, por exemplo, com um ornitorrinco, por exemplo. Eu nunca vi um animal assim, de um ornitorrinco. Mas, por analogia, por meio de descrições, a gente entende o que é. E de uma maneira a gente absorve a quantidade também, tá? E tem vários tipos de analogia, né? Mas se entrar aqui já vai estender demais. Enfim, então até aqui a gente aprende o que é coisa, tá? Só que as coisas possuem quantidades diferentes e, como eu disse, na divisão da substância até chegar no homem, elas se dividem em modos de ser diferentes. Esse modo de ser diferentes é o que vai diferenciar, tá? Cada gênero e cada espécie de coisas. Por exemplo, no homem, o homem é racional. Esse modo de ser do homem, que não é um acidente, mas e sim algo que sem o qual o homem realmente não pode ser, tá? É o que separa o homem de todas as outras substâncias. Isso significa que há algo no entes que se pode
predicar de muitos, compondo assim um gênero ou uma espécie. Nós chamamos de universais. Isso daí, tá? O que é universal? O universal, segundo Aristóteles, na sua metafísica, é aquilo que por sua natureza se dá em muitos. O universal homem existe porque existe uma potência nele que o faz diferir de todos os outros animais. Tá? Tem algo no homem que faz ele ser homem e é um universal porque tem muitos indivíduos que são homens, que possuem essa potência, essa diferença específica, entendeu? Não tem nenhuma consideração? É, acredito que seria interessante mencionar uma citação do Padre Calderon a esse respeito, que ele diz que acredito que vai ficar meio complicado para o primeiro momento, mas ele diz o seguinte, que a universalidade não é outra coisa senão a relação da quididade de uma coisa abstraída pelo intelecto com respeito à totalidade dos indivíduos em que se dá. É basicamente isso aí que você disse, né? Exatamente. Tá. Assim como existe o ente de razão de primeira intenção e de segunda intenção, os universais, por serem entes de razão, também vão se dividir assim. Tem os universais que são de primeira intenção e tem universais que são de segunda intenção, como eu já tinha tratado em passando, né, no começo. Quando eu disse do gato. A espécie gato é uma espécie, é um universal de primeira intenção, porque significa diretamente algo que é na realidade. Você vê um gato, você vê outro gato, você vê outro gato. Existe um universal chamado gato. Porém, esse universal de primeira intenção se ordena a outro de segunda intenção, cuja a intenção é remota, tá? A espécie, no caso. Espécie é universal de segunda intenção. Gato é um universal de primeira intenção. Esses universais de segunda intenção é que chamamos de predicáveis, tá? Os predicáveis, eles são universais de segunda intenção que serve para ordenar os de primeira intenção, que são 5: gênero, espécie, diferença específica, própria propriedade e acidente. Parece muito complicado, eu sei que muita gente deve estar coçando a cabeça para tentar entender, mas eu vou dar um exemplo que o próprio Porfírio, que escreveu a Isagoge, que explica o que são os predicáveis, tá? Ele aplica ao homem o seguinte: o homem ele é do gênero animal, tá? Porque o gênero ele vai se dividir em diversas espécies, é da espécie homem, tá? Aqui tá falando de um homem particular, claro, né? Então, mas é aqui, esse homem particular, ele pertence à espécie homem, né? Então, gênero animal, espécie homem, diferença específica racional, porque é o que faz o homem ser homem, é própria propriedade, é ser ridente. O homem, ele ri. O que é propriedade? Propriedade é um acidente, tá? Que decorre da essência e por decorrer da essência só existe nessa espécie e mais nenhuma outra, tá? Por Apenas o homem exemplo, ri. quando a gente diz que o homem é um animal político, né? É uma propriedade do Exatamente. homem. Só apenas o homem, ele é político, tá? É social e político. Diferente de formigas e cupins, por exemplo. Cupins, formigas, abelhas, elas são animais gregários, mas não sociais. Tá? Porque a sociedade composta pelas formigas, sociedade entre aspas, né? Composta pelas formigas, formigueiros, perdão, pela formiga, pelos cupins e abelhas, etc., decorre do seu instinto. A sociedade humana decorre da própria liberdade humana, porque ele tem livre-arbítrio para pertencer a uma sociedade ou não. Tá? Essa coisa da propriedade, você fala que é um acidente que vem em decorrência de uma coisa da essência, né? Sim, Basicamente decorrer isso. da essência. Então, porque você falou da parte de rir, é porque realmente, né? O homem, né, por ter intelecto, ele acaba tendo, por consequência, a capacidade de ter humor, né? Humor no sentido de, tipo, fazer alguma coisa, tornar alguma coisa que a gente chama de engraçado, de fato, né? E sim, sim. aí, só o homem tem isso para poder fazer, por exemplo, rir, essas coisas.
Sim, sim, Pena não exatamente. rir. Pena não rir, né? Mas Sim, é isso. sim. Hienas, macacos, etc., eles não riem. Pode parecer riso, né? Mas não é riso, não. É algo decorrente do instinto deles mesmo. O homem, ele tem essa capacidade de rir ou não, de achar engraçado ou não, alguma coisa. E para achar uma coisa engraçada, necessariamente tem que entender o porquê que é engraçado, né? Você conta uma piada, se a pessoa usa inteligência para entender a piada e ela ri. Tá? E Sim, claro, então o próprio ou propriedade são acidentes decorrentes da essência, e por serem assim, são acidentes que só se encontram nessa espécie, tá? E mais nenhuma outra espécie. E tem um acidente propriamente dito, né? Por exemplo, o homem ele pode ser alto, ele pode ser rico, etc. Esses são acidentes contingentes, tá? Que pode se dar no homem ou não, e certos acidentes podem até se encontrar em outras espécies, né? Por exemplo, um homem pode pesar 80 quilos e um cão de grande porte pode pesar 80 quilos também, entendeu? Mas até aqui, creio que, por enquanto, por hora é suficiente, não? então faz uma recapitulação aí. Perfeito. Então, só para recapitulando, né? A gente abordou aqui a questão do ente ser, tá? Ente não é ser, ente é o que tem ser, e que pode ser de razão ou real. Então, a definição é a oração que significa o que a coisa é, que o ente é, tá? E a definição sempre vai ter por fundamento a essência do ente. Essência é aquilo em que consiste o ser do ente. Por exemplo, a essência do homem é o composto corpo e alma racional, tá? E o homem, ele é uma substância, que é a substância? Substância é aquilo que é por si sem ser outro. E na substância estão os acidentes, que não pode ser em outra coisa. Por exemplo, a brancura do urso polar não pode estar separada do urso polar. É, só para esclarecer uma coisa, Deus, ele é um ente real, só que Deus ele não tem acidentes, tá? E também não pode ser chamado de substância a não ser em um sentido lato. Quando a gente fala, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são consubstanciais, em sentido lato, não em sentido estrito. Em sentido estrito, Deus não pode ser chamado de substância porque Deus não pertence a nenhum gênero, tá? Deus não pertence a nenhum grupo unívoco, não pertence a nenhum universal. Mas enfim. E também, né, aprendemos que o homem ele conhece o que a coisa é a partir da potência intelectiva da abstração ou simples apreensão. Tá? Isso que é uma potência que os animais, por exemplo, não têm. Os animais, eles sabem que o fogo é quente, por exemplo, mas eles não sabem o que é fogo. Tá? Eles sabem que o dono é aquilo que vai dar comida para ele e o carinho para ele, etc e tal, mas eles não sabem que o dono é homem. E assim vai, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro. Aí, em uma próxima gravação, nós tratamos de outros assuntos aí. Caso os senhores tenham dúvidas, né, podem mandar nos comentários, tá? Porque esse assunto de primeira leva, digamos assim, pode não descer muito bem a muitos, né? Então, caso tenham dúvidas, só mandar nos comentários que tentaremos auxiliá-los, né, nessa jornada. Então agradeço a participação do senhor Abner, do senhor Luciano. E, bom, teremos mais uma sequência de vídeos a respeito da filosofia, né? Que é essencial, né? Se a gente quer entrar nas questões teológicas, a gente entra nesses conceitos, até porque muitos conceitos da teologia usam conceitos próprios da filosofia, como, por exemplo, sacramentos, né? Que fala de matéria, forma, né? Ministro, essas coisas que têm a ver com a causa eficiente, ministro, né? E tem a ver também com a finalidade. Mas isso aí é uma questão que vamos tratar nos próximos vídeos, né? Na ordem própria das disciplinas, né, a teologia é a última delas, né?
que antecede a ela somente a metafísica, que é a filosofia propriamente dita. Então temos que percorrer um longo caminho, antes de querer fazer grandes especulações teológicas, né? E, infelizmente muitos pulam esses passos, né? É, eu acho importante essa introdução, tá? Inclusive para mostrar aos nossos ouvintes, né, não se preocuparem em querer fazer imediatamente como o Abner disse, né, grandes especulações teológicas, metafísicas, tá? Porque convém lembrar que os grandes teólogos, todos eles, sem nenhuma exceção, antes disso, passaram anos e anos estudando filosofia, tá? Isso que eu expus aqui não é nenhum desse milésimo do que vai se exigir depois. Tá? Para a pessoa querer fazer especulação teológica, é necessário de milhares de horas de estudo de filosofia. Tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente que não estuda nada de filosofia e já quer tirar conclusões teológicas que nem mesmo nenhum sacerdote fez, por exemplo, né? Temos que tomar cuidado com isso, porque isso instiga a soberba e pode causar graves danos, tá? Tanto na alma que faz esse tipo de coisa, como nas almas que seguem pessoas que fazem esse tipo de coisa. É isso. Então, obrigado, senhores, por ouvirem. Colocaremos algumas referências aqui no na nossa descrição e teremos mais episódios a respeito disso e também de outros temas. Então, salve Maria, Deus abençoe a todos.